Bem-vindos ao Grupo Marcos, eu sou Carlos Luiz. Hoje nós vamos para o nosso encontro número 2. Vamos continuar estudando, O tema central desse módulo é o módulo 5, Reencarnação. E a gente vai estudar nesse encontro 2 e no encontro 3 a vida do Camilo Castelo Branco. No primeiro encontro, a gente estudou, relembrando rapidamente, a relação do Camilo com o Cristo, O que é que acontece, Situando aí a todos. Ele foi um suicida, foi socorrido, passou por muitos e muitos anos de preparação e, como uma etapa opcional final dessa preparação, e ele quis, ele foi fazer um curso básico, sobre o Espiritismo, sobre a doutrina secreta, na Universidade Maria de Nazaré. Entre outras coisas, tem lá uma disciplina em que é feito regressão de memória. Então a gente está pegando essas regressões dele para estudar o nosso tema. Com que objetivo? Nos ajudar a começar a entender o processo evolutivo. Como o processo evolutivo se dá, que desafios ele coloca. E é muito significativo que a regressão desse espírito começa na época do Cristo. E ali, como a gente colocou no encontro 1, ele vai se ver se posicionando a favor da crucificação do Cristo. Certo? Então, essa foi a encarnação, que foi o início dessa regressão. Ele teve uma regressão que fez um mapeamento de 2000 anos. Na verdade, ele não teve só uma regressão, ele teve várias. Ele teve uma geral e depois foi aprofundando. No livro, a título didático, ele vai sintetizar tudo isso. E depois ele vai para uma regressão mais específica, que é o tema do nosso encontro 3. Então, nesses 3 primeiros encontros, a gente vai ver especificamente a regressão que ele teve na época do Cristo. Vamos ver agora cerca de 1.500 anos sintetizados. E no próximo encontro a gente vai ver uma outra regressão mais específica em detalhes. Depois vocês vão entender por quê. Mas a questão central de todo esse processo, é a nossa relação com Deus. Na Terra, isso é simbolizado de uma forma correta, da nossa relação com Cristo. Talvez alguém diga, mas eu não fui a favor da crucificação de Jesus porque eu não estava lá. Nem todo mundo estava lá, óbvio. Mas uma coisa é importante entender, que o fator central da nossa evolução espiritual é a nossa relação com Cristo. Então, de uma forma ou de outra, ou nós estamos caminhando em direção ao Cristo, ou nós estamos negando o Cristo. De uma forma ou de outra, nós estamos tendo uma postura de defender o Cristo, no sentido de defender os valores que o Cristo ensina, ou nós estamos apoiando aqueles que crucificaram Jesus. Eu sei que isso é forte o que eu estou dizendo, mas é o ensinamento do próprio Jesus de Nazaré, quando ele diz, aquele que não é por mim é contra mim. Aquele que fizer o bem a um desses pequeninos é a mim que faz. Então, o Cristo deixa muito claro isso. Então, a nossa relação com a vida, de uma maneira simbólica, ela ou agride ao Cristo e a obra dele, ou ela apoia o Cristo e a obra dele. Não tem outra forma. O que significa? Não dá para ser neutro. Nós estamos sempre nos posicionando, E toda posição vai se colocar dentro da lei de amor ou fora da lei de amor. Dentro da norma do universo ou fora dela, Todo posicionamento nosso, e quando eu falo posicionamento, eu falo pensamento, sentimento, desejo e ação, ela produz harmonia ou produz desarmonia. Não tem como ser diferente, Não tem como ser diferente.
Depois a gente vai trabalhar isso pegando algumas questões do Livro dos Espíritos. Então, hoje a gente vai trabalhar especificamente o quê? Como é que foi esse geral desses 1.500 anos depois, cerca de 1.500 anos depois, da desencarnação, da encarnação em que o Camilo Castelo Branco se posicionou contra o Cristo. Foi a favor da crucificação dele. Certo? Vamos lá. Como diz o Cristo, não dá para servir a dois senhores. Ou eu sirvo a Deus ou a Mamon, ou eu priorizo os valores da materialidade, do mundo, dos vícios, ou eu valorizo o espírito, a lei de Deus, a abnegação, o esforço de sublimação. O que é que o Camilo conta? Agora vamos para a vida do Camilo, né? Não estamos falando mal porque eu estou pegando o relato da própria pena desse grande escritor. Então, o que é que ele coloca para a gente do que acontece? Ele vai falar o seguinte, né? Eu vou ler aqui vou ler pequenos trechos, o texto está aí para vocês lerem, e o livro Memória de um Suicida, sugiro, aconselho e insisto que vocês leiam. Se não quer ler todo, lê pelo menos a terceira parte, né? Que é o que a gente está tratando aqui. Vamos lá. Né? Ainda narrando a própria regressão dele, ele vai dizer: surgira, não obstante, o curso do tempo arrastando-me a lutas constantes. Reencarnações, depois daquela experiência do Cristo, se sucederam através dos séculos. E aí ele diz: eu pertencia às trevas, e durante o intervalo de uma existência a outra, aprazia-me, alegrava-me em permanecer nas inferiores camadas da animalidade, apesar dos reiterados convites para os trabalhos de regeneração. Então, o que ele está narrando aqui é que nesse período de muitos séculos, né, de mais de 1000 anos, ele viveu uma dinâmica de animalidade. É muito importante a gente entender isso, porque quando a gente for trabalhar nossas encarnações, a gente vai ter esse quadro bem montado. No caso do Camilo, ele ficou séculos e séculos tendo uma vida de animalidade. E como é que isso acontecia, gente? Ele tinha vidas animalizadas, ele vai já falar aqui, tá certo? E desencarnava, permanecia nas regiões inferiores, vivendo esses valores da arrogância, da sexualidade, do poder, né? Da loucura, e depois ele já reencarnava. Então você imagine o poder dos impulsos de animalidade, de grosseria que esse espírito alimentou nele. Ele vai dizer até o seguinte: posso garantir que nem mesmo chegava a perceber com devida clareza a diferença entre a encarnação e a minha estada no invisível. Quer dizer, ele ia para regiões tão grosseiras que era praticamente a mesma coisa de estar num corpo material. Essa é a vida desse amigo que honestamente, né, expõe para a gente. E aí ele vai, como é que foram essas encarnações? Ele vai dizer: subi por muitas vezes a alturas famosas da escala social terrena. Quer dizer, ele foi muitas vezes, ele estava entre os grandes da terra, né, o que se destacava, os poderosos e os ricos. Fato esse não implica a posse de virtudes, porque eram ilimitadas as ambições que me orientavam. Então nesse período de 1000 anos, por muitas vezes, por muitos séculos, ele estava no topo da escala social, porque era movido por ambições, porém, minhas ambições eram vis e degradantes. Levavam-me a quedas morais retumbantes, chafurdando-me cada vez mais no pântano dos deméritos, e para minha consciência criando responsabilidades atordoadoras. Que quadro é esse, gente? Que quadro é esse? Nós estamos diante de um indivíduo que está vendo que durante muitos e muitos séculos, mais de 1000 anos, ele viveu em função da
ambição inferior e vil. A ambição dele, a ambição pode ser algo positivo, não era de crescimento moral, não era de espiritualização, não era de gerar bem-estar para a coletividade. E a coisa era tão grosseira que ele desencarnava, digamos, era um nobre, rico, cheio de fazenda, escravos, ou escravos, né? Nessa época teve escravidão, pode ter tido escravos e servos e etc. Usava e abusava, vivendo uma vida inferior, desencarnava, continuava vivendo essa vida inferior e reencarnava. Então, assim, como nós estamos falando de um grande intelectual, né, ele também desenvolveu a sua capacidade intelectual, mas sempre com vistas à satisfação inferior. Não é como a gente tem hoje na Terra, o sujeito é um grande intelectual, é um gênio, né, naquela área que ele atua, mas tudo em função de paixões degradantes. Sempre em função de uma inferioridade avassaladora. Bem, né? O que é que a gente pode entender disso para a gente? Né? Eu vou ler só mais um outro trecho, né? O último trecho que eu vou ler é o seguinte, ele vai dizer o seguinte: era, portanto, concludente que se a minha inteligência e meus conhecimentos intelectuais se robusteciam ao embate das lutas pela existência e dos infortúnios, sob o impulso poderoso do esforço próprio, quer dizer, então ele viveu isso, mas sempre desenvolvendo de forma muito poderosa o intelecto dele, né? O meu coração, o coração dele, jazia inativo e enregelado, a alma embrutecida para generosas manifestações do bem, da moral e da justiça. Então esse é o quadro. E a gente pode confirmar isso porque o Camilo Castelo Branco foi um dos maiores intelectuais da história da língua portuguesa, né? E ninguém chega à capacidade que ele chegou simplesmente porque estudou 10 ou 15 anos, né? Camilo Castelo Branco, ele foi romancista, criou peça de teatro, foi historiador, foi poeta, foi crítico literário e foi tradutor. Então, assim, e fez tudo isso com uma imensa qualidade. Então, ele não é simplesmente um espírito inteligente, ele é um grande intelectual, mas que permaneceu, segundo ele, com um coração frio, porque ele desenvolveu esse intelecto dele sempre voltado para a ganância, para a ambição e para as paixões inferiores. Ok, talvez você pergunte, o que é que isso tem a ver comigo? Muita coisa. Porque aí a gente vai começar a entender a dinâmica da reencarnação. Porque de uma forma ou de outra, todos nós temos essas experiências. Todos nós negamos e agredimos o Cristo, todos nós tivemos períodos, se séculos a mais ou séculos a menos que esse espírito, não posso dizer, mas que eu posso dizer que esse espírito ele é uma representação simbólica da humanidade. Nossa, todos nós tivemos isso, tá certo? Qual a consequência disso? Primeiro, quando você for ter contato com seus impulsos, entender que o processo é esse, né? A gente começa a perder a ilusão de uma grandeza espiritual que nós não temos, né? Porque o grande problema de se lidar com o tema reencarnação é que ele exige um pouco de maturidade. Indivíduos que querem alimentar, né, a ilusão alucinada, que são evoluídos, não mexa com isso, porque você vai ter experiências muito difíceis, tá certo? Fica só na teoria. Indivíduos que querem crescer e querem ter autoconhecimento vão ter que considerar isso, mesmo que você não lembre a vida passada. Se você for honesto em relação aos seus impulsos, você vai entender que teve uma história em alguma medida parecida com essa aqui do Camilo Castelo Branco. Em alguma medida. Claro que cada caso é um caso. Então,
é importante a gente entender que isso não é só uma coisa teórica. Temos que sair da falsidade, da superficialidade. Falsidade em que sentido? Eu devo ter feito isso e tudo bem. Não, se você é sincero e quer crescer e você sente que tem algum tipo de impulso, que pode ter tido uma história parecida com essa, tem que considerar o que eu vou ler agora do Emmanuel. Está no livro Fonte Viva, porque ele vai dar uma chave interpretativa e educativa muito importante para todos nós, tá certo? Não vamos esquecer que a gente tem como um ponto central aqui desse módulo o planejamento reencarnatório. Para que você entenda o seu planejamento reencarnatório, você tem que ter pelo menos uma noção da sua história espiritual, tem que ter uma noção das dificuldades que essa história espiritual traz para o seu presente e tem que ter uma noção de como deve lidar com ela. Certo? Então, assim, tudo isso tem esse objetivo. Vimos a história do Camilo Castelo Branco. Vamos ler agora um outro texto do Emmanuel que vai ajudar muito. Está no livro Fonte Viva, é o item 147. Refugia-te em paz. Vou ler só trechos, né? Vai estar aí o texto integral para vocês lerem e refletirem com mais profundidade. Né? O nosso encontro aqui, ele tem como desejo estimular vocês a lerem e aprofundarem as reflexões. Né? A ideia é essa, é um estudo. Chama-se Refugia-te em paz. Qual o trecho do Evangelho que o Emmanuel pega para comentar? Haviam muitos que iam e vinham e não tinham tempo para comer. Olha o que é que isso vai ter a ver com a encarnação do Camilo e com a nossa. Vamos lá. Está em Marcos 6,31. O convite do Mestre, diz Emmanuel, para que os discípulos procurem um lugar à parte, a fim de repousarem a mente e o coração na prece, é cada vez mais oportuno. Até agora não tem nada a ver, né? Vamos em frente. Aí ele vai falar o seguinte. Vou continuar lendo o mesmo texto. Continuando aqui. Todas as estradas terrestres estão cheias do que vão e vêm, atormentados, olha a palavra, pelos interesses imediatistas, sem encontrarem tempo para a recepção de alimento espiritual. Então, já tem a ver com a multidão, que corre atordoada, perturbada por interesses imediatistas, sem tempo para ter o alimento espiritual. Inúmeras pessoas, continua Emmanuel, atravessam a senda, famintas de ouro, e voltam carregadas de desilusões. Outras correm à procura de aventuras, sedentas de novidade emocional. Olha que termo interessante. Para mim é o retrato da nossa sociedade atual. Todo mundo sedento de novidade emocional. E regressam com o tédio destruidor. Nunca houve tantas manifestações de religiosidade e jamais apareceu tamanho o volume de desencanto nas almas. Olha aí que coisa curiosa, né? Como é que pode tantas manifestações de religiosidade e tanto desencanto nas almas? E ele vai mostrar várias coisas, As facilidades que nós temos na sociedade que transformamos contra nós mesmos. Mas ainda vou chegar lá. E ele vai dizer que muitos passam a vida entre a mocidade leviana e a velhice desiludida. É perfeito. É perfeito. Porque a pessoa passa a vida na leviandade, quando vem a velhice fica péssimo. Por quê? Porque não tem valores, não tem o que fazer. Toda aquela glória era leviana. E aí o Emmanuel continua. Ó meu amigo, se adotaste efetivamente o aprendizado com o Divino Mestre, retira-te a um lugar à parte e cultiva os interesses de tua alma. Até aqui foi a introdução. Vamos para o ponto que eu quero chegar, que é no final dessa mensagem.
Por que que isso é tão importante? E aqui a gente faz, fecha o laço entre a mensagem do Emmanuel e a vida do Camilo Castelo Branco e a nossa necessidade espiritual. Abre aspas, olha o que é que Emmanuel diz. Há muitos sentimentos que te animam há séculos, imitando em teu íntimo o fluxo e o refluxo da multidão. Passam apressados de teu coração ao cérebro e voltam do cérebro ao coração, sempre os mesmos, incapacitados de acesso à luz espiritual. São os princípios fantasistas de fantasia, de paz e justiça, de amor e felicidade que o plano da carne te impôs. Olha aí que coisa interessante. Não vou ler o último parágrafo, mas aqui já deu o recado. O que é isso? Vamos entender. Imagine nossa vida, em alguma medida, como a do Camilo Castelo Branco. Quer dizer, imagine quantos impulsos de desequilíbrio nós desenvolvemos em nós mesmos por conta das experiências infelizes e doentias. Porque a gente, às vezes, quando começa no espiritismo, tem muita ingenuidade. É normal no começo. É triste que depois de 10, 20 anos você ainda mantenha isso. Mas sempre é hora de mudar. O que é que acontece? No passado eu fui isso. E agora está tudo bem. Não é assim. Se você teve uma conduta leviana no passado, você tem estímulos de leviandade para lidar com eles hoje. Como diz o Emmanuel, esses sentimentos que a gente desenvolveu nos animam há muitos séculos. Eles vão e vêm, a gente nem se dá conta. Por quê? Porque nós temos automatizado em nosso ser dezenas, centenas, milhares de impulsos inferiores. Olha como a coisa é séria. Então não basta dizer foi mal, vou passar 10 anos chorando de coitadinho, não. São condicionamentos de muitos séculos. Então a gente precisa entender isso para a gente começar a ter maturidade para ver o tamanho do desafio que é o nosso planejamento reencarnatório. Entendeu aí a relação? O seu planejamento de hoje, feito não por você, e o meu não por mim, mas pelos nossos guias espirituais, que são espíritos superiores, levam em consideração o nosso histórico dos últimos milênios. Então, os desafios que você lida hoje são desafios que lhe propõem educar impulsos distorcidos ao longo de milênios. Então, meu amiguinho e minha amiguinha, não é brincadeira besta. É coisa legal e séria. Porque nós estamos numa fase em que o seu guia espiritual e o meu olhou e disse assim, olha, ou enfrenta as questões centrais dos últimos milênios e ajusta, ou não fica na Terra. Entendeu agora o que é a transição planetária? Não é tema de propaganda, de palestra. É o seguinte, meu amigo, ou nesse planejamento você lida com os seus impulsos mais terríveis, não estou dizendo resolver, mas lidar, ou você não fica no planeta, ou eu não fico no planeta, porque eu não vou me capacitar. Então nós estamos lidando com uma coisa muito séria. Nós temos que olhar para trás, ou com consciência ou com o sentimento, e olhar para esses sentimentos terríveis e dizer, agora você vai ter que ter acesso à luz espiritual, ou ele vai nos arrastar para o fundo do poço, ou o fundo de outro planeta. É isso. Então, a seriedade de um planejamento reencarnatório é a seguinte: o que é que eu tenho que fazer para que esses sentimentos que estão há séculos, eu encarnando e desencarnando e eles me dominando, na linguagem do Emmanuel, eu tenha acesso à luz espiritual? Como é que eu faço?
para que esses meus desequilíbrios, para o meu impulso de mando, de poder, de vaidade, de arrogância, não parem de me dominar? Como é que eu faço para que esses impulsos possam ter acesso à luz que é o Cristo? Por isso que na Universidade Maria de Nazaré os espíritos são levados a ver tudo isso, para que esses impulsos possam vir à consciência e possam ter acesso ao que o Emmanuel está chamando aqui de luz espiritual e o que eu chamo de misericórdia do Cristo. Então é importante a gente entender do que é que estamos falando. E aí eu tenho certeza que depois do que eu acabei de falar, aqueles que querem lidar com o planejamento reencarnatório de maneira leviana, ou não vão ouvir mais o programa, ou vão mudar de ideia. Não é brincadeirinha, né? É muito mais interessante. Porque a gente vai ter que lidar com isso. Lembrando ou não, a gente tem que lidar com isso. Quais são os sentimentos que estão me dominando nos últimos séculos? Como diz a Emmanuel, que eu tenho que ir para um lugar à parte, eu tenho que me afastar do tumulto do dia a dia. E tenho que ter um tempo diário para lidar com isso, para acalmar, para respirar, para fazer uma prece, dizer assim, mestre, me ajuda a jogar luz espiritual nesses sentimentos, senão eles vão me dominar mais uma vez. Eu tenho que conhecer minhas fraquezas, porque se eu estou há 20, 30 séculos tendo vida leviana em farra, em orgia, meu Deus, se eu for para esse ambiente de novo eu vou ser arrastado. Não é um ambiente, sou eu. Eu tenho que ter cuidado, senão eu vou ser arrastado de novo, só que dessa vez é mais sério. Porque eu tenho certeza, se você está encarnado na Terra ou está se preparando para reencarnar, eu não tenho dúvida, o seu planejamento está considerando tudo isso. Não é mais uma encarnação, nós estamos vivendo a encarnação. É momento de decisão. Então esses sentimentos, ou eles vão ser educados de maneira séria a partir de agora, ou já era do ponto de vista da Terra, né? Você vai ter que recomeçar. Então, assim, quando a gente olha uma situação dessa, do Camilo Castelo Branco, é para a gente entender o nosso processo. E que agora chegou a fase de uma reavaliação profunda desse processo. Não dá para ser mais uma encarnação. Não dá para mais uma vez esses sentimentos que nós desenvolvemos dominem a nossa existência, né? Como é que eles dominam? Está aqui na palavra do Emmanuel, né? Ser faminto por ouro. Meu Deus, se eu sinto que eu tenho uma ganância por riqueza, para um pouco. Não deixe esse sentimento te dominar. Reserva 10, 15 minutos por dia para sentir, para se dar conta como isso te impulsiona. E pedir para o Cristo, mestre, olha a minha ganância que eu tenho aqui, me ajuda. Se eu sou uma pessoa sedenta de aventura, de novidade emocional, de experiência emocional, né? De estar sempre, né, nas festas, nessa coisa de novidade, quero saber da vida dos outros e tem sempre que ter uma novidade emocional. Pelo amor de Deus, meu amigo ou minha amiga, para! E todo dia sente, vê isso e pede ajuda para o Cristo. Senão você vai ser levado por esse impulso e vai fracassar tristemente. E seus guias vão chorar lágrimas terríveis. Porque estamos num momento de decisão. Então, assim, vamos, né, se dar conta dessa realidade geral, mas acima de tudo,
da nossa necessidade espiritual e emocional. Só tem sentido a gente tratar desse tema se for assim. E eu? Quais são os impulsos infelizes que eu desenvolvi nos últimos 2000 anos? Nenhum? Que bom. Então você é um anjo reencarnado. Vamos pensar nisso. Se você não consegue identificar, mas já suspeita que tem, excelente. Começamos o trabalho sério. Comece a ver, né? Comece a avaliar. Comece que seja 5 minutos por dia e vá aumentando. Né? Vamos depois trabalhar pelo menos com 15 minutos por dia. Para, respira e avalia. Quais são os sentimentos mais difíceis que eu tenho que educar? Porque esses sentimentos eles só vão ser transformados quando você reconhecer que tem. Começa a reconhecer, nem que seja intelectualmente, quais são os sentimentos. É um passo essencial. Sugiro a leitura dessa mensagem do Emmanuel, porque eu acho que ela realmente ela é fundamental, né? Ela é extremamente didática. Então, esse é o aspecto de hoje, né? Vocês estão vendo que a gente está trabalhando muito a ideia de uma preparação emocional. Porque, no fundo, o planejamento reencarnatório é um planejamento de educação emocional, né? Independente do que você veio fazer, você veio educar a sua emoção, posso garantir. É o que vai mais fazer diferença. Ah, mas eu planejei para ser engenheiro, vou construir ponte. Excelente. Mas não pense que Deus precisa de ponte, não. O que Deus deseja é a sua educação emocional. Que você, ao construir essas pontes, você aprenda a construir pontes emocionais em relação às pessoas que vão estar com o seu convívio. Então, é importante a gente entender isso para que seja valioso a gente lidar com o tema planejamento reencarnatório, né? Não é uma curiosidade, não é uma informação privilegiada para me sentir ainda mais vaidoso, não. Né? É material de trabalho útil, importante e prático. Bem, meus amigos, concluímos aqui essa parte, né? Vamos para a nossa segunda etapa, onde a gente vai, né, abordar outros pontos com a coordenadora desse módulo, o Espírito Patrícia. Um grande abraço, um grande beijo, que vocês tenham uma excelente semana. Que a paz do Cristo, meus filhos, possa ensinar a cada um de nós a lidar com as dificuldades interiores, não transformando-as em dificuldades externas. E, acima de tudo, que o Cristo nos ajude a entender que cada dificuldade externa que apareça em nosso caminho é um convite para ampliar o esforço, para ampliar a vontade, porque apenas superando obstáculos diariamente conseguireis fortalecer a vossa vontade e desenvolver a vossa inteligência no nível necessário para educar de forma verdadeira e profunda os sentimentos difíceis que os habitantes da Terra ainda carregam. Podemos iniciar. Muito obrigada pela sua presença, amiga Patrícia. Como primeira pergunta desse encontro, que meio nós temos de parar a progressão da desordem no nosso ser? Primeiro, entender, minha filha. O exemplo dado
de Camilo Castelo Branco, é por demais significativo para grande parte dos habitantes da Terra. É preciso reconhecer, observando a própria história da humanidade, que nela se expressam paixões infelizes, a traição, o ódio, o assassinato. Estão presentes em todas as épocas de forma significativa. E isso significa a traição de si mesmo e do próprio Mestre. Portanto, deverá o Espírito encarnado considerar com seriedade a possibilidade de ele mesmo ter composto esse quadro histórico da Terra. Afinal, aqueles que empunharam a espada nas cruzadas da maldade, em nome do Cristo, assassinando mulheres indefesas, abusando de crianças infelizes, são os mesmos espíritos que hoje, sob a veste carnal de brasileiros, atuam nos segmentos religiosos da pátria do Evangelho. Muitas vezes, o impulso do mando, do autoritarismo, invade-lhes o ser, atormentando-os de forma poderosa, fazendo assim acreditarem-se ainda com a autoridade que outrora tiveram, esquecendo-se da amarga colheita que tiveram que sorver ao deixar o corpo físico. Por isso, é muito importante que os indivíduos que possuem uma afinidade com a área espiritual religiosa indaguem-se como foram as atividades religiosas nos últimos 2000 anos da Terra. Pois aí muitas vezes, meus filhos, vereis a história como um espelho. E este é o primeiro convite que gostaria de vos fazer, em que a história da humanidade é o espelho do vosso íntimo. É uma questão austera, é uma questão difícil, é uma questão necessária. É importante que cada um, ao ler ou ao assistir representações da história do mundo, busque ali identificar sentimentos que ainda habitam em seu coração. Não somos seres apartados da história do planeta. Entender isso é um pré-requisito para que se possa compreender com exatidão, ou pelo menos com a exatidão mínima necessária, o planejamento reencarnatório. Onde estão os sentimentos que fizeram as guerras, as traições religiosas, a perfídia disfarçada de santidade, a crueldade acobertada de bondade? É um desafio necessário para todos aqueles que desejam conhecer mais a si mesmo e conhecer os desafios que vieram a enfrentar na atual existência. É um exercício, insisto, necessário para todos os que querem progredir nas reflexões que esse módulo propõe. Como aprofundar o nosso autoconhecimento?
sentindo. Uma vez que você desenvolveu a capacidade emocional de identificar quais sentimentos infelizes seus moldaram, contribuíram para acontecimentos históricos infelizes, chega o momento do passo seguinte: sentir. Colocar-se em um lugar à parte, segundo a expressão retirada do Evangelho, e pedir o alimento espiritual. Mas, se o alimento só faz sentido para aquele que tem fome, o alimento espiritual só será assimilado por aquele que reconhece a sua necessidade emocional. Por isso, sentir é indispensável. Num lugar à parte, observar sentindo. Que sentimentos infelizes carrego em mim? Observar o ódio, a vingança, o impulso da mentira, da falsidade. E uma vez, permitindo sentir-se esses impulsos infelizes, sem condenar-se, pois a condenação quase sempre é uma fuga, orar ao Cristo. Pedir que a luz desse amigo venha balsamizar esse sentimento, não aniquilá-lo, transformá-lo e não destruí-lo. Então, o aprofundamento do autoconhecimento, minha filha, só se dá com o sentir. O primeiro passo é intelectual, é reconhecer. O aprofundamento se dá com mais 2 passos, o sentir e o pedir. Reconhecer, sentir e pedir. Pedir ao Cristo que aquele sentimento que se faz consciente receba a luz espiritual dele, sem a ilusão que haverá solução imediata. Imagine esse sentimento que você já conseguiu identificar como um monstro bravio que receberá a cada dia, durante esse período de forma mais intensa, o alimento da luz, o alimento do Cristo. E apenas pouco a pouco, esse animal bravio irá sendo carinhosamente educado, carinhosamente domesticado, e um dia se tornará num belo e harmonioso ser, uma bela e harmoniosa parte que irá compor a sua grandeza espiritual. É um processo que exige devoção. Quero encerrar dizendo que o caminho da iniciação verdadeira requererá sempre de cada um de vocês devoção. Retirar um pequeno período do dia para fazer isso significa devotar-se, dedicar-se com o coração. Crescimento espiritual requer essa dedicação com o coração. Devoção, meus filhos. A devoção poderá resolver todos os vossos conflitos emocionais. Tendes esse tempo diariamente. Tende a coragem em sentir e tende a humildade em pedir auxílio da luz espiritual desse mundo. E esse ato de devoção diário vos conduzirá
a conquistas inimagináveis hoje, mas que são garantidas e certas, porque ao devoto sincero, Deus sempre dá a colheita saborosa. Muita paz de vossa irmã e amiga Patrícia. Quero agradecer o seu carinho, a sua atenção, e para conhecer mais do nosso curso Educação Espírita, um convite